E agora a gente tem uma apuração exclusiva que está também lá no nosso site, Lúcio, que é a movimentação que há entre Congresso e Supremo Tribunal Federal em torno da criação de um projeto de lei para trazer mais proteção social para os motoristas de aplicativo. Você consegue ver aí na tela agora, inclusive, aqui com a gente, um pouco sobre essa proposta. Antes, o que é importante é o contexto disso tudo. O Supremo Tribunal Federal ele estava preparado para julgar, em dezembro do ano passado, uma ação que tratava sobre a uberização, ficou conhecido dessa forma, Lúcio, que era nada mais, nada menos do que uma avaliação no Supremo se haveria vínculo de emprego entre os motoristas e as empresas. E por que isso é tão importante? Porque se fosse configurado o vínculo, as empresas teriam de pagar INSS, Previdência, teriam de fazer vários pagamentos que seriam quase igual um pagamento de CLT, uma contratação CLT, Lúcio. E por conta disso, por causa do interesse da Câmara em atuar nesse caso, em procurar uma solução legislativa para isso, o presidente Hugo Mota se encontrou com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e pediu para ele adiar esse julgamento no Supremo para que a Câmara, portanto, pudesse fazer uma análise legislativa sobre esse assunto. O presidente da Câmara, então, escolheu um deputado muito aliado dele, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, para liderar esse movimento como o relator da proposta. E no mês passado, portanto, ele apresentou, então, um relatório, um primeiro relatório desse projeto de lei que deve ser votado já no início de fevereiro. É uma das pautas prioritárias na Câmara. E a gente traz alguns detalhes aqui na tela dessa proposta. Exato. Porque, Lúcio, ele coloca ali, cria uma nova figura jurídica chamada trabalhador plataformizado. É uma figura jurídica que estabelece que não há um vínculo empregatício direto entre as empresas que geram esses aplicativos e o motorista. Mas ele define alguns pontos que são importantes, inclusive sobre remuneração e os impostos que serão recolhidos a partir dessa remuneração. Então, aqui na tela a gente vê que na proposta ele fala que ele faz a composição do salário do motorista de aplicativo. Um motorista, por exemplo, que recebe R$4.000, 75% desse montante do salário dele vai ter ali um título de verbas indenizatórias. É o gasto com combustível, com a manutenção do carro, portanto, 75%... O custo, né? O custo que ele tem para Exato, que é um custo muito alto, né? O combustível a gente vê que parece que só aumenta, né? Muitas vezes o aluguel do carro, né? Exato, perfeito. E 25% dessa remuneração vai ser, então, repassada a título da remuneração mesmo, do salário dele. Isso para valores, para a função de cálculo do salário, né? 25% desses 4.000 seriam o salário considerado dele, né? Isso, exato. Não muda o valor que ele recebe hoje, por exemplo. Mas ele coloca essa diferenciação exatamente para que, quando for cobrar uma alíquota em cima do salário, ele não cobre dessa verba indenizatória, mas somente da remuneração, baixando bastante, assim. Então, um dos pontos sobre essa contribuição previdenciária, por exemplo. Porque, a partir desse relatório, a ideia é que tanto o empregado quanto o empregador, os aplicativos, eles paguem, então, uma contribuição previdenciária para esses trabalhadores. E aí eles pagariam, então, em cima dos 25% só. Exato. Então, o trabalhador teria de pagar 5% sobre a remuneração e a empresa 20%. Então, uma pessoa, por exemplo, que recebe R$4.000 de Uber, pagando esses 5%, sobre esses 25%, pagaria só R$50 de contribuição. Isso é o que está no relatório do deputado Augusto Coutinho. Entendi. Então, a gente tem também o prazer de receber o deputado Augusto Coutinho aqui para conversar com a gente sobre essa proposta, para falar sobre os acordos políticos que estão sendo fechados. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Prazer ter o senhor aqui no News Manhã. Bom dia, César. Bom dia, Lúcio. É um prazer enorme a todos os ouvintes que nos veem também na SBT News e que a gente possa conversar um pouco sobre isso dentro do que você falou, desses iniciais. Ou seja, foi feito efetivamente uma comissão especial. Essa comissão especial é presidida pelo deputado Joaquim Passarinho, e nós, durante 2 meses, nós tivemos a oportunidade de ouvir a todos, desde os trabalhadores, sendo os trabalhadores motoristas, sendo os entregadores, e outros tipos de empresas também que tratam de aplicativos,
né? E tivemos a oportunidade de viajar, conhecer outras experiências também fora do Brasil. Então, eu acho que a gente aprendeu muito, se dedicou muito sobre isso, ouviu muita gente e fez esse relatório. Um relatório que, efetivamente, acho que atendeu, pelo menos o que a gente ouviu, o governo se pronunciou achando que o relatório estava bom. Nós ouvimos também os trabalhadores sempre acham que poderia avançar um pouco mais, mas também gostaram do relatório. Agora a gente teve uma reação um pouco das empresas dos aplicativos, né? Com alguns questionamentos que isso poderia aumentar custo, e jamais é a nossa intenção aumentar custo. Agora, o que a gente precisa fazer efetivamente é criar uma regra. Hoje a regra é dos aplicativos, eles dizem como faz, eles dizem como querem fazer, os trabalhadores têm de se submeter a isso, muitas vezes são cortados da plataforma e não sabem sequer por que foram cortados e não tem com quem sequer se comunicar, isso não pode acontecer. Então, hoje a gente está falando de mais de 2 milhões de brasileiros que estão vinculados e trabalhando a essas plataformas. É real, e também a gente ouviu dos trabalhadores que a grande maioria não quer ser CLTista, ele quer ter a sua autonomia, e foi isso que a gente manteve, ou seja, criar uma nova categoria de trabalhadores plataformizados, deixando claro que não teria o vínculo empregatício, porque se assim fizesse o vínculo, inviabilizaria esse serviço, ou seja, porque muitas vezes esses trabalhadores eles têm esse tipo de serviço como um complemento de sua renda. Isso é uma realidade. Então, a gente tem de adequar uma legislação ao mundo atual, ao mundo que a internet hoje nos proporciona. Esses serviços são muito bons, ou seja, a gente gosta, eles se incorporaram à nossa vida e a gente precisa adequar. Agora, só uma observação do que você falou, é que não cabe ao Supremo Tribunal Federal estar legislando por nós. Quem é de fato legislador no Brasil somos nós, os deputados eleitos pelo povo. Então, longe do Supremo estar querendo interferir quando ele já interfere demais, né? Então, eu acho que isso foi uma preocupação nossa que nós levamos ao presidente Hugo Mota, o presidente Hugo Mota falou com o ministro Fachin, levamos ao presidente do TST também essa preocupação, porque a quem cabe legislar é a Câmara dos Deputados, que é eleito pelo povo brasileiro. Então, assim, a gente está cumprindo o nosso papel, a gente fez o relatório, eu falei essa semana com o presidente Hugo Mota e já acertamos no início do retorno, no dia 2 de fevereiro, já vamos fazer, dia 3, vamos fazer uma reunião, ele, o deputado Passarinho, o governo, ele já esteve com o governo essa semana, me parece que lesse com o ministro Boulos, o ministro Marinho, e conversou com o presidente da República, é interesse do governo votar, nós estamos prontos para isso, estamos prontos para negociar, é óbvio que o nosso relatório, que a gente puder aprimorar ele, a gente também está aberto para fazer isso, mas a gente precisa conversar, a gente precisa identificar que o Brasil é um país continental. Por exemplo, tem um ponto que foi defendido claramente pelo ministro Boulos de colocar a tarifa mínima, por exemplo, de entrega de R$10. E a gente colocou no nosso relatório R$8,50, e eu explico por quê. R$10 em São Paulo não é a mesma coisa do que R$10 em Salgueiro, por exemplo, interior do meu Pernambuco. E não é justo que eu inviabilize os aplicativos nas cidades menores. Deputado, eu não posso fazer isso. Pois não. Deputado, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou, então, 2 milhões de motoristas por aplicativo no Brasil, né? Eu queria perguntar o seguinte, diante desse projeto, como seria auferido o rendimento de cada um deles
E se o projeto também não tira essa flexibilidade do trabalho, né, que o senhor falou que é muito valorizada por eles, eles não querem perder, né? Então o projeto não acaba com a flexibilização do trabalho deles, eles podem continuar trabalhando o dia que querem, o dia que não querem, o horário que querem, o horário que não querem, continuaria igual. E também como seria calculada a remuneração deles? Exatamente, porque à medida que ele é um trabalhador autônomo, ele pode aceitar ou não aceitar uma corrida a hora que ele quiser. Hoje, se acontecer isso, ele é penalizado e pode ser desligado da plataforma. Ora, se ele é autônomo, ele tem a autonomia de decidir a hora que sim, que vai trabalhar ou não. Então, essa é uma questão que a gente deixa muito claro no relatório. Então, a segunda pergunta, desculpe, Lúcio, eu não me recordo. Era como seria auferido o rendimento de cada um deles? Bom, na verdade, você falou muito fielmente aí o que deu o relatório, foi falado aí no início da reportagem, do que recebe o trabalhador. Ele vai vai ser considerado que 75% disso é a manutenção. O trabalho dele se resume a 25%. É sobre esses 25% que ele vai recolher a Previdência, porque é outra coisa que é muito grave, ou seja, você tem mais de 2 milhões de trabalhadores, eu diria que é em torno de 2 milhões e 100 trabalhadores no Brasil que estão dedicados a isso e não tem Previdência Social. Ou seja, muitas vezes, se ele sofre um acidente, isso vai para as costas do governo, né? As empresas não contribuem com nada para isso, isso é injusto. Nós não estamos podendo botar essa conta na conta do governo. E o trabalhador ele precisa ter também esse agasalho social. Então ele que vai declarar o valor da contribuição de rendimento dele, o motorista que vai declarar, né? Ele vai contribuir em cima do que ele declarar. Não, e é apurado pela própria empresa, ela vai contribuir com a parte dela, ela vai dizer, aquele trabalhador eu paguei tantos reais, então desses tantos reais eu vou recolher 20% disso. Né? E o trabalhador vai ter de recolher a parte dele. Então, essa é a forma que a gente tem exatamente de fazer com que tanto o trabalhador, bem menos, ou seja, 1/4 só de contribuição, e a empresa contribua mais para a Previdência Social. Isso foi, inclusive, alinhado com o governo, para que pudesse a Previdência Social brasileira abarcar com esses custos, porque também não é justo a gente fazer um relatório irresponsável, ou seja, para que o país pague a conta, ou seja, de um agasalho social, e não pode ser assim. Então, para você ter uma ideia, o trabalhador plataformizado, ele como autônomo, ele vai pagar a menor tarifa, ou seja, o trabalhador autônomo hoje no Brasil, ele paga 20% para a Previdência. O trabalhador plataformizado vai pagar apenas uma correção, 7,5%. É 7,5%. Então, o que acontece? É muito vantajoso para o trabalhador. Então, eu acho que por isso é que o relatório foi bem aceito pelas entidades. Eu recebi, pelo menos, naturalmente, elogios. Aparecem sempre pessoas que aí politizam essa questão, ou seja, por questão ideológica de ser contra o governo, ser contra o projeto. Mas é o que eu tenho dito, que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Né? É uma coisa que a gente precisa fazer para o trabalhador, e é isso que a gente está tentando fazer, que a gente está negociando e que a gente está disposto a negociar, a melhorar, ou seja, o relatório no que for possível. E, deputado, para ampliar um pouco mais esse debate, essa discussão, eu queria chamar a nossa analista de política, Marcela Matos, lá de Brasília, para fazer uma pergunta para o senhor. Marcela, pode vir. Deputado, obrigada pela entrevista. O senhor relatou um certo temor por parte das plataformas de que a regulamentação acarrete um aumento de custo para as empresas. Em relação aos usuários, essa regulamentação também pode acabar aumentando o preço final das corridas?
Bom, Marcela, bom dia. De fato, a minha preocupação não é que aumente custo para as empresas, é que aumente custo para os usuários, que somos todos nós. Né? Que, de fato, hoje você não tem nenhuma... ou seja, você não tem. Hoje, essa relação é uma terra de ninguém. Como eu falei no início da reportagem, as plataformas elas fazem como quer e como bem entendem. Né? As regras são deles, eles fazem a lei, eles definem como seja, e eu acho que isso não é justo. E é óbvio que para que a gente formalize isso, haverá um custo. Mas, como disse, é um custo muito baixo. A gente, por exemplo, eu coloquei no relatório, vou dar apenas para contextualizar, eu coloquei no relatório que o trabalhador ele teria o direito de ter, no mês de dezembro, um acréscimo do trabalho dele, como, por exemplo, o motorista de táxi tem, um 13º, ou seja, 30% poderia ser acrescido nesses 25% que é a sua remuneração, para que fizesse parte de ele ter um 13º salário. As empresas dizem que isso vai aumentar 100%. Eu não sei, eu sou engenheiro e na minha conta não dá, não é possível aumentar 100%. Aumenta 30% em cima de 25%. Né? Então, as empresas, muitas vezes, eles mandaram a Mobitech, que é a associação das empresas, eles mandaram um documento para nós estamos analisando, de 60 páginas, né, fazendo questionamento sobre o projeto. E eu disse a eles, ao final do ano, que quando eles se mobilizaram, inclusive, para que a gente não conseguisse votar na comissão, eu disse que eles nos mostrassem o que é que efetivamente causaria um custo maior, porque a gente não quer, de forma alguma, trazer um custo maior para o consumidor. As empresas têm de pagar a parte dela, como todas as empresas no Brasil pagam. Né? Então, aí é outra coisa. A gente fez uma reforma tributária, eu tive a oportunidade de também ser um dos relatores dela, que foi exatamente para deixar esse pagamento de impostos mais justo. Né? Mas as empresas precisam pagar a parte delas. Então, é natural que também, se você quiser pagar o imposto e botar a conta no contribuinte, não vai ter mercado para eles. Deputado, só um minutinho, vou interrompê-lo, porque a gente tem imagens da chegada do presidente Donald Trump. Plantão do SBT News, olha só a chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Davos, na Suíça. Ele chegou em Zurique, está fazendo a escala em Zurique, e depois de lá vai direto para Davos. Ele segue para Davos. O presidente teve um contratempo na viagem, né, César? Teve um problema, uma pane elétrica no avião, no Air Force One. Ele teve que voltar para Maryland e aí pegou um outro avião, que é um avião que é usado para viagens internas nos Estados Unidos, viagens domésticas, e seguiu com esse avião até a base na Suíça, em Zurique, portanto, né? E agora a presença dele é muito aguardada. Vai ter um atraso no discurso dele, né, que estava previsto para as 2h30 da tarde, horário na Suíça, mas acabou atrasando porque a viagem demorou muito mais do que o previsto. E essa é a grande expectativa pelo que Donald Trump vai falar durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, diante dessas últimas informações e críticas que ele tem feito, inclusive, a chefes de Estado, como o presidente da França, Emmanuel Macron, diante dessa ofensiva para anexar a Groenlândia ao Estado americano. Então, portanto, essa grande expectativa, Trump acaba de chegar, portanto, em Zurique. Mas agora a gente queria voltar, então, para amarrar essa entrevista com o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que vinha falando para a gente sobre a composição da remuneração, sobre a flexibilidade que o projeto de lei tenta manter para os motoristas de aplicativo. E, deputado, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor sobre a transparência algorítmica. Isso é um ponto que é colocado no relatório do senhor como um ponto muito importante, porque é uma demanda, especialmente dos motoristas. O senhor poderia explicar para a gente, por favor, o que seria essa transparência algorítmica? Isso, duvido que as empresas abram isso, hein, deputado?
Não, na verdade, entenda, o que a gente quer é que o trabalhador saiba o que ele está ganhando, né? Porque hoje ele não sabe, ele precisa saber. A transparência da relação entre o trabalho dele e a plataforma, né? Há indicativos, por exemplo, das plataformas de motoristas que muitas vezes numa corrida a plataforma abocanha mais de 50% do valor da corrida. Isso é uma coisa inexplicável, né? Uma coisa inaceitável, né? Muitas vezes, o que é que dizem as plataformas? Elas dizem que elas, às vezes, custeiam uma corrida ganhando muito menos ou não ganhando nada, e noutra que ele pode ganhar mais, ele ganha para compensar, né? A gente fez um limite, por exemplo, de 30%. Ele pode fazer mais, cobrar mais ou cobrar menos, mas no limite de 30%. Eles não gostaram disso, acham que está limitando muito. A gente não entrou, essa transparência algorítmica, ela não entra exatamente no modelo de negócio das empresas. Para mim, isso pouco importa. Cada empresa tem seu modelo. Para você ter uma ideia, Lúcio e César, para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil, porque a gente se limita a pensar que tem 2, 3 ou 4 ou 5 plataformas. Nós temos no Brasil mais de 700 plataformas que são modelos de negócios diferentes. Por exemplo, você tem plataforma no norte do Brasil que ela trabalha de uma forma diferente. Ela cobra uma joia por mês, e ela presta o serviço, ou seja, ela intermedia o serviço do trabalhador e ainda fornece lavagem de carro, apoio ao motorista. E mais essa parte também de médicos e assistência médica. Então, no Brasil existem vários tipos de plataforma. A gente tem que fazer uma lei com responsabilidade para atender a todas. Eu não posso fazer uma lei para atender 2 ou 3. Uma curiosidade que eu tenho há muito tempo. Vamos supor, o trabalhador, o motorista, ele fatura 10 mil por mês. Desses 10 mil, quanto é o custo dele, quanto efetivamente ele recebe como fruto do trabalho dele, pelo que os senhores apuraram aí quando estavam fazendo o projeto? Bom, pelo que a gente apurou, isso aí já foi um trabalho que antecedeu isso, que foi um trabalho de um grupo de trabalho que o Ministério do Trabalho fez, né, e que definiu, e isso foi aceito pelos trabalhadores, de que 75% seria o custo dele, para ele estar disponível, e 25% é a sua efetiva remuneração. É isso que está no projeto. Outra coisa que eu esqueci de dizer antes de terminar é que a gente coloca no projeto, por exemplo, a obrigatoriedade de um seguro. Você tem que ter um seguro. A empresa tem de fornecer ao trabalhador um seguro de vida, de invalidez, para que ele esteja agasalhado em qualquer eventualidade, que hoje não existe isso. Hoje, algumas empresas, me parecem, segundo elas já fazem. Ótimo. É bom que todas façam, né? Mas a gente está colocando isso na lei. Então, na verdade, a lei, a gente apenas procurou ordenar algumas responsabilidades e alguns direitos, seja do trabalhador, seja das empresas. Eu acho que tem de se regulamentar, não dá para a gente continuar sem avançar essa questão. Já existem regulamentações no mundo, é uma matéria que, por exemplo, na OIT, esse ano, no ano passado, em julho, foi o tema principal, né? Será o tema da próxima OIT também, e a gente precisa, e eu espero que a gente faça uma legislação, e eu acho que a gente propôs essa legislação, uma legislação avançada, uma legislação que regulamenta e que efetivamente possa ser bom para todos os elos, dando a segurança jurídica às empresas, dando a segurança ao trabalhador e também a nós que somos consumidores e gostamos dos serviços. Deputado, agradeço demais o senhor pela atenção com a gente aqui no SBT News, no programa News Manhã. Obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo. Sei que o senhor está em viagem, outro fuso horário, mas mesmo assim o senhor teve essa gentileza de nos atender.
bom dia para o senhor, boa tarde já para o senhor aí, e até a próxima. Um abraço para vocês, muito obrigado. E a partir do dia 3 de fevereiro, a gente está de volta aí com esse tema e à disposição de vocês para a gente conversar mais. Um abraço. Obrigado.